Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Denifer Ferreira e hoje nós vamos falar sobre duas das complicações mais importantes na gravidez de pacientes com diabetes, que é a cetoacidose diabética e os distúrbios hipertensivos da gestação, temas que exigem atenção redobrada dos profissionais de saúde que atuam ali no pré-natal de alto risco. Então, se você não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever agora mesmo, ativar o sininho de notificações, porque sempre aqui, toda semana, eu trago novos conteúdos para deixar você muito bem informado, certo? E aí, a gente já começa falando sobre um tema que é crítico, né, que exige a atenção redobrada dos profissionais de saúde, que é a cetoacidose diabética na gravidez, né? A gestação, gente, ele é um período fisiologicamente complexo e no caso das mulheres com diabetes representa um risco aumentado para complicações metabólicas graves. Uma delas é a cetoacidose diabética, que pode surgir mesmo com níveis de glicose relativamente baixos, né, o que nós chamamos de cetoacidose diabética euglicêmica, né? Ponto de atenção que a gente tem que ter: esse quadro ele se instala de forma muito mais rápida do que em pessoas não grávidas, né? E aí, o que é importante nós sabermos? Que cerca de 30% dos episódios de cetoacidose diabética em gestantes ocorre com glicemia abaixo de 250 miligramas por decilitro, né? Por que isso acontece? Porque a gravidez ela predispõe ao que nós chamamos de inanição acelerada, né? Que é caracterizada por aumento da lipólise, formação precoce de corpos cetônicos e a presença de cetonúria, mesmo após um jejum noturno simples, né? Além disso, nós temos alterações específicas na fisiologia da gestação, como a alcalose respiratória induzida pela progesterona, né, que reduz ali a capacidade tampão do organismo, a hiperfiltração glomerular, que gera glicosúria mesmo com níveis glicêmicos menores, e uma maior propensão à cetose gestacional, que dificulta o diagnóstico precoce de cetoacidose diabética. Tá? E aí, em gestantes com diabetes tipo 1, a orientação deve ser clara. Então, ao apresentar glicemia acima de 200 miligramas por decilitro, perda de peso inexplicada ou incapacidade de manter alimentação ou hidratação oral, a paciente precisa realizar o teste ali de cetose, né? Pode ser em casa mesmo. Se o teste ele for positivo, o protocolo inclui medição do pH arterial, bicarbonato sérico, o gap aniônico e cetonas séricas. Né? Esse cuidado precoce ele é essencial para evitar a evolução do quadro. E aí, gente, a cetoacidose diabética materna ela representa uma emergência obstétrica e ela está associada a alta mortalidade fetal, né? Então, a cardiotocografia fetal, ela frequentemente mostra sinais de sofrimento fetal, como desacelerações tardias, né? E aí, um estudo internacional com 20 casos consecutivos de cetoacidose diabética na gravidez mostrou que apenas 65% dos fetos estavam vivos na admissão hospitalar. Né? E os fatores mais associados à perda fetal foi a cetoacidose diabética em estágios mais avançados da gravidez, ali por volta de 31 semanas, a glicemias acima de 800 miligramas por decilitro, ali também a ureia circulante no sangue superior a 20 miligramas por decilitro, né? Osmolaridade maior que 300 milimols por litro, necessidade de altas doses de insulina e tempo prolongado até a resolução da acidose, né? Então, esses são os fatores mais associados à perda fetal. Então, por isso, o batimento cardíaco fetal deve ser monitorado continuamente até a resolução completa ali do quadro, tá certo? E aí, na prática clínica, gente, cerca de 97% das gestantes com cetoacidose diabética
relatam náuseas e vômitos, né? A hiperglicemia, mesmo que abaixo de 200 miligramas por decilitro, geralmente se estabiliza em até 6 horas, tá? Já a acidose metabólica pode levar até 12 horas para a resolução completa. E ao contrário do que ocorre fora da gestação, infecções não são as principais causas de cetoacidose diabética em grávidas, tá? O destaque vai para os vômitos isolados que rapidamente levam à cetose de inanição, tá? E aí, segundo um estudo de 2024, com 129 internações por ter cetoacidose diabética, o fator desencadeante, né, os vômitos e a gastroenterite, ela representou 38% dos casos, infecções 26% dos casos e falta de adesão à insulina representou 21% dos casos. E alguns detalhes importantes são que pessoas com diabetes tipo 1 tendem a apresentar cetonas mais elevadas na admissão. Já no diabetes tipo 2, é comum haver necessidade de mais tempo de insulina intravenosa. E aí, um ponto de atenção que nós devemos ter. Todas as gestantes com cetoacidose diabética desses estudos deram à luz ali prematuramente, ali com média de 35 semanas de gestação. É importante dizer que o jejum prolongado, seja por náuseas, por vômitos ou preparo para procedimento, é um gatilho importante de cetoacidose diabética. E não são apenas mulheres com diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2. Até mesmo gestantes com diabetes gestacional podem desenvolver cetose severa, principalmente se estiverem usando ali os tecolíticos beta-miméticos, né, como é o caso do salbutamol, ou betametasona ali para maturação pulmonar fetal. Né? Isso ocorre principalmente na ausência de ingestão de carboidratos adequados. Né? Então, por isso, em qualquer gestante que não esteja ingerindo os alimentos por via oral, é fundamental garantir a infusão ali de 100 a 150 gramas de glicose por dia, preferencialmente na forma de glicose 10%, né? A famosa dextrose 10%. Sem essa medida, o corpo passa a metabolizar gordura, né, acentuando ainda mais a cetose e agravando ali a cetoacidose diabética, tá? Quando a gente fala do terceiro trimestre, né, o terceiro trimestre de gestação é o período de maior risco ali para a cetoacidose diabética, né? Isso porque há um aumento importante da resistência insulínica, né, exigindo doses de insulina até 2 vezes maiores do que as utilizadas no segundo trimestre. Então, nessa fase, a cetoacidose diabética pode evoluir de forma mais agressiva e a mortalidade fetal é significativamente mais alta. Tá? E aí, para nós profissionais de saúde, o alerta é muito claro, né? Então, nunca subestime a cetoacidose diabética ou glicêmica. Então, avalie a cetose, né? Ali, as cetonas em casos de vômitos persistentes, hiperglicemia moderada ou sinais clínicos inespecíficos, né? Garanta suporte nutricional e hidratação adequada, principalmente durante internações ou preparos cirúrgicos. E lembre-se, a vida da gestante e do feto depende do diagnóstico e de intervenção precoce, tá certo? E aí a gente fala também sobre um tema que exige vigilância e conhecimento por parte de todos os profissionais que acompanham gestantes com diabetes, que são os distúrbios hipertensivos na gravidez, né? Então, pessoas com diabetes pré-gestacional, tanto tipo 1 quanto tipo 2, apresentam um risco significativamente maior de desenvolver os distúrbios hipertensivos da gestação, como hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia, né? Então, logo no início do pré-natal, é essencial estabelecer uma linha de base laboratorial, que inclui creatinina sérica, a ST-ALT, a contagem de plaquetas e a avaliação da proteinúria por urina de 24 horas ou pela relação proteína-creatinina na amostra isolada, tá?
E aí é importante destacar que os critérios, tanto que, nas diretrizes, né, usadas na população geral, não se aplicam à obstetrícia, né, na gravidez. A PA normal é considerada até 139 por 89 milímetros de mercúrio, PA igual ou superior a 160 por 110 milímetros de mercúrio é classificado como gravemente elevada, né? Isso exige tratamento imediato para prevenir eventos como o acidente vascular cerebral materno, né? E existe, quando a gente fala de tratamento, existe um desafio histórico no tratamento de hipertensão crônica na gravidez, pois o controle rigoroso da pressão arterial ele pode trazer, por um lado, redução do risco do AVC, descolamento ali de placenta, né, e parto prematuro, mas por outro lado pode causar hipoperfusão placentária e restrição do crescimento fetal. Ou seja, é preciso equilibrar os riscos da pressão arterial elevada com os riscos do controle excessivo, né? E aí dois estudos multicêntricos, eles merecem destaques, né? Que é o CHIPS de 2015, que comparou um grupo com um controle, né, menos rigoroso da pressão arterial, né, então a diastólica até 100 miligramas de mercúrio, com outro grupo rigoroso, né, com a diastólica no máximo até 85 milímetros de mercúrio. E aí o resultado foi que teve uma menor incidência de hipertensão grave, com controle mais rigoroso, mas sem diferença significativa nos desfechos fetais ou maternos graves. Já o estudo CHAP, conduzido nos Estados Unidos, comparou metas de PA abaixo de 140 por 90 milímetros de mercúrio, com tratar apenas quando a PA ela for igual ou superior a 160 por 105 milímetros de mercúrio. E aí qual que foi o resultado? Teve uma menor incidência de desfechos adversos com tratamento mais precoce, sem aumento do risco de restrição de crescimento intrauterino, tá? E aí, com base nessas evidências, as metas sugeridas para gestantes com diabetes são: se a paciente não tiver nefropatia diabética, PA em torno de 135 por 85 milímetros de mercúrio. Se tiver nefropatia, a meta é mais rigorosa e a PA tem que ser inferior a 120 por 80 milímetros de mercúrio. Tá? Isso porque pacientes com microalbuminúria já têm um risco aumentado de distúrbios hipertensivos, né? E o controle pressórico ajuda a evitar a progressão da lesão renal e a prematuridade, tá? E aí, na gestação, quando a gente fala de medicamentos antihipertensivos, né, os antihipertensivos de escolha são bloqueadores de canal de cálcio, como a nifedipina e o amlodipino, beta-bloqueadores seletivos, né, que aqui no caso não tem, que é o labetalol, né, fora é utilizado, mas aqui a gente não tem disponível, e os agonistas alfa-2 com a clássica metildopa, né, que são um dos medicamentos mais utilizados. Já os contraindicados em qualquer trimestre da gravidez inclui os inibidores da ECA, né, como o enalapril, o captopril, e os bloqueadores dos receptores de angiotensina 2, né, os conhecidos BRAS. E aí um detalhe importante, todos esses antihipertensivos, eles são seguros no puerpério e pode ser usado ali em mulheres lactentes, tá? Quando a gente fala do rastreio desses distúrbios hipertensivos, né, então a partir da 24ª semana, toda elevação de pressão ela deve acender um alerta, tá? A patogênese dos distúrbios hipertensivos ainda é pouco compreendida, mas existe fortes evidências de que o processo ele se inicia já na implantação do embrião e se manifesta clinicamente apenas no segundo ou terceiro trimestre. E aí um ponto de atenção que a gente precisa ter: o controle da pressão por si só, ela não previne os distúrbios hipertensivos,
tá? E aí tem a estratégia do AS em baixa dose, né, como prevenção dos distúrbios hipertensivos. Então, desde 2014, algumas evidências recomendam, né, o uso do ácido acetil salicílico na dosagem de 81 miligramas por dia a partir da 12ª semana em pacientes de alto risco para distúrbios hipertensivos, né? Entre os critérios de alto risco estão diabetes pré-gestacional, hipertensão crônica, histórico anterior de distúrbios hipertensivos, doença renal, e também a gente pode considerar o uso do AS em pacientes com 2 ou mais fatores de risco moderado, como a primeira gestação, né, obesidade, idade materna acima, né, igual ou superior a 35 anos, histórico familiar de pré-eclâmpsia, complicações obstétricas anteriores ou condições de vulnerabilidade social, né? Embora dados recentes sugiram que doses acima de 100 miligramas podem ser mais eficazes, as recomendações das principais entidades hoje, elas permanecem em 81 miligramas por dia, tá certo? Então, concluindo, profissionais de saúde que estão me acompanhando nesse momento, né? Gestantes com diabetes, elas devem estar atentos aos riscos aumentados de distúrbios hipertensivos na gravidez, né? Então, você que é profissional de saúde, solicite os exames adequados desde o início do pré-natal. Estabeleça metas pressóricas individualizadas, né? Isso é muito importante. Inicie o AS em pacientes que são de fato elegíveis e esteja pronto para ajustar a terapêutica conforme a evolução gestacional, né? Essas condutas, elas podem salvar vidas, reduzir prematuridade e preservar a função renal materna, tá certo? Então, essas duas complicações, elas são causas importantes de morbidade materna e fetal, e o papel do profissional de saúde é antecipar, rastrear, prevenir e tratar precocemente, tá certo? E com isso nós finalizamos esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Lembrando a vocês também que temos outros vídeos disponíveis no canal que estão organizados em playlist para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que na medida do possível eu estarei respondendo, tá certo? Então até semana que vem, um grande abraço a todos e até mais, tchau, tchau.